Som. Boa tarde a todos. Peço ao senhor, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Vereador Valceni da Silva Teixeira, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Alan Ribeiro, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a 13ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora Flora para fazer a leitura do versículo da Bíblia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Doutor Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 12ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e a segunda secretária a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores
Alan Souza Ribeiro, Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Flora Maria Salles França Pinto, Lucas de Oliveira Cordeiro, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Marco Antônio Santos da Conceição e Rodrigo Carlos da Silva Penha. Os vereadores Valceni da Silva Teixeira e Antônio Carlos de Vasconcelos Gama justificaram a ausência. A vereadora professora Flora leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da 11ª sessão ordinária, ofícios 004008, memorando 060, ciência de constitucionalidade, ofício 1127, ofício 1129, ofício 1476, projeto de lei 23 a 25, matéria votada no expediente, requerimento 032 e 033, indicações 260, 261, 310 a 313, 315 a 319, 346 a 365, 367, 368, 370 a 376 e moções de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereador Rodrigo Penha, vereadora professora Flora, vereador Marquinho e vereador Lucas Cordeiro. Matéria votada na ordem do dia: veto ao projeto de lei número 011 de 2022. Vereadores que falaram no expediente final: vereador Rodrigo Penha, vereador Alan Ribeiro e vereadora professora Flora. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala das Sessões, 16 de maio de 2022. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir a ata está aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura de correspondência e matéria que será votada no expediente. Justificativa de ausência do vereador Marquinho. Justificativa de ausência do vereador Tunico Gama. Justificativa de ausência do vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei número 26. Autoriza o Poder Executivo a efetuar concessão de uso como direito real resolúvel de bem imóvel de sua propriedade e dá outras providências. Origem Poder Executivo, autoria Poder Executivo. Projeto de lei número 026 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de lei número 27 de 2022 dispõe sobre o programa de serviço de fisioterapia domiciliar assistida por unidade móvel devidamente equipada no município de Paraty, de autoria do vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei número 027 de 2022 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Saúde. Projeto de lei número 028 institui a campanha municipal Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Lucas Cordeiro. Projeto de lei número 028 de 2022 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Defesa do Cidadão. Requerimento número 035 solicita informações sobre a possibilidade de implementação do projeto Ambiente Jovem no município de Paraty, encaminhado para a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade. Requerimento de autoria da Comissão de Defesa do Cidadão e Meio Ambiente. Requerimento de número 033 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 034, requeiro à mesa que seja oficiado a concessionária Enel, informando essa Casa Legislativa quais as providências tomadas para solucionar constantes faltas de energia elétrica na Indaiatiba, no bairro da Graúna. Requerimento de autoria do vereador Rodrigo Penha. Requerimento de autoria do vereador Rodrigo está em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Saúdo aqui Jéssica Alex, representante do Poder Executivo, moradores de Paraty, funcionários da casa. A situação é que eu falei semana passada, senhor presidente, já, questão da Indaiatiba, um problema grave com a falta de energia lá. Ficam 5, às vezes 10 dias sem energia.
As pessoas estão perdendo seus alimentos, as pessoas estão perdendo a credibilidade na coisa pública, em nós, vereadores, no prefeito, enfim, na própria justiça, porque a Enel não resolve a questão. Não resolve e demora a resolver. A dona Joseli soube sábado que ela não faz mais parte da empresa, então a gente não tem nem a quem recorrer mais. Então eu fiz um ofício à Comissão de Defesa Cidadã e Meio Ambiente solicitando que a gente possa convocar a Enel aqui e trazer, de repente, os representantes dessas comunidades, Penha, Curisco, Rio dos Meros, Indaiatiba, Ilha do Araújo, que são hoje os bairros que mais sofrem sem energia elétrica. E é muito triste, senhor presidente, porque já é um local longínquo, demanda gasto de combustível, que não está nada barato, né? E as pessoas trabalham na cidade, quando chegam em casa, muitas das vezes não tem energia. E os fios estão se arrastando pelo chão, enfim. É um descaso total da empresa, mais uma comunidade. Então, esse requerimento é para isso, e peço a Vossa Excelência que votem favoráveis, e que a gente possa fazer, sim, esse bate-papo, esse questionamento da Enel, mas com as comunidades aqui, senhor presidente. Porque se a gente faz uma audiência pública, a Enel sempre foge, ela mostra um monte de slide e vai embora sem resolver nada. Tem essa ideia de chamar cada comunidade aqui, a gente está fazendo reunião, apertando esses caras para resolver o problema. Porque é uma energia paga, muito bem paga, mas não tem fornecimento adequado. Essas são as minhas palavras. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos, mais uma vez. Só para deixar registrado, vereador Rodrigo, que a gente recebeu o ofício encaminhado pelo seu gabinete e estamos preparando um ofício para encaminhar a empresa, através da Comissão de Defesa do Cidadão também, acredito com a assinatura de todos os vereadores, se assim desejarem, fazendo essa convocatória aí, se Deus quiser permitir, a gente estar aqui nessa plenária com a presença das comunidades, até aquela sugestão sua, inclusive com transmissão, se possível for. Então, a gente está encaminhando um ofício e faço cor a sua luta aí com relação à Enel, que é uma angústia aí de toda a população de Paraty. Requerimento continua em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Vou pedir 2 minutinhos para a Flora entregar uma moção de aplauso aí. Só um minutinho. Chamar aqui a professora Fernanda Lima, representando todos os professores que se dedicaram integralmente ao acolhimento das famílias desabrigadas pela enchente. Depois eu vou passar a palavra para a Fernanda, parabenizando ela, porque todas as vezes que eu fui a pequenina, pude perceber que ela estava ficando longos períodos e se dedicando completamente àquela situação dos desabrigados. Ela é concursada do município desde 2012, estudou no SEMBRA, agora é formada, em letras, em educação física, e ela foi realmente incansável. Então, é por isso que a gente está dando essa moção de aplauso. Eu agradeço aos meus pares por terem aceito a nossa indicação. Todos sabemos a importância do que cada um fez, principalmente quem fez um pouquinho mais até do que devia, como é o teu caso, Fernanda. Fala aí um pouquinho, como foi. Primeiramente, obrigada, Flora, pela indicação, aos demais vereadores por aprovarem. Uma coisa que eu sempre digo que ajudar o outro não é um dever, é um privilégio. Se a gente pode ajudar, a gente tem um privilégio, né? Então, assim, me pegou de surpresa, não esperava, e eu só tenho que agradecer. Agradecer, primeiramente, a Deus, porque Ele que nos proporciona poder ajudar o outro.
e fazer a nossa obrigação. A nossa companheira Suelen, que esteve com ela, não pôde comparecer hoje, ela recebe outro dia. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 388, solicita concretagem na Estrada da Colônia, no trecho entre o sítio do Doutor Marinho até a subida do morro que já está concretado, no bairro Barra Grande. Indicação número 389, solicita a criação de estrutura de madeira, passarela, para o turismo ecológico no mangue da Terra Nova. Indicação número 390, solicita que a Prefeitura, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, atue ostensivamente nos casos de furtos em embarcações e equipamentos de pesca na comunidade da Ilha do Araújo. Indicação número 391, solicita a construção de parquinho na entrada do Canto Verde e Canto Azul. Indicação número 392, solicita estudo e mapa com delimitação dos bairros de zona rural do município. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação número 260, solicita a manutenção da ciclovia do aeroporto, localizada na rua José do Patrocínio, no bairro Parque da Mangueira. Indicação número 261, solicita a instalação de iluminação pública na estrada do Chapéu do Sol, reiterando a indicação número 381. Indicação número 364, solicita a construção de uma ponte com capacidade de travessia para pedestres e veículos sobre o rio São Roque, no bairro São Roque. Indicação número 374, solicita a construção de um ponto de táxi na comunidade da Várzea do Bom Retiro. Indicações do vereador Sanica. Indicação do vereador Sanica está em votação. Todos que aprovarem permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 314, solicita manutenção do parquinho em frente à antiga colônia dos pescadores, no bairro do Pontal. Indicação número 377, solicita que sejam repintadas as faixas de pedestres ao longo da rua Manuel Ferreira dos Santos, no bairro Parque Imperial. Indicação número 378, solicita sinalização de trânsito ordenado no cruzamento entre a ponte Hilton Silva e a Avenida Otávio Gama, no bairro Caborê. E indicação número 379, solicita instalação de iluminação pública na rua Regente Feijó, no bairro Jabaquara. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 399, solicita a cobertura da área externa da Escola Municipal Saulo Alves da Silva, no bairro da Trindade. Indicação número 400, solicita a manutenção do banheiro masculino da Escola Saulo Alves da Silva, no bairro da Trindade. Indicação número 401, solicita a realização de campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores para pessoas em situação de rua e baixa renda. Indicação número 402, solicita equipe para atendimento noturno de pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 398, solicita estudo de viabilidade técnica para a mudança de local do abrigo de passageiro, localizado na BR-101, na entrada dos bairros Corisco e Dom Pedro. Indicação 405, solicita implantação de posto de saúde no antigo prédio da Escola do Penha. Indicação número 406, solicita poda da árvore Guapuruvu, localizada no terreno do velório municipal. Indicação número 408, solicita limpeza e roçada na rua Artúrio, no bairro Pantanal. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lulu.
Indicação número 352, solicita a construção de um vestiário ao lado da quadra de esporte do bairro da Ilha das Cobras. Indicação número 353, solicita elaboração de calendário esportivo para a realização de atividades esportivas na quadra de esportes da Ilha das Cobras. Indicação 354, solicita instalação de tela de proteção na margem do rio Perequiaçu em todo o percurso da ciclovia da Avenida Otávio Gama, reiterando a indicação 957. Indicação número 355, solicita a construção de passarela para pedestres ao lado da Ponte do Pontal, ligando uma margem à outra no rio Perequiaçu, reiterando a indicação 193. Indicações do vereador Lulu estão em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Lucas Cordeiro para agraciamento com moção de aplausos Everaldo Nunes Júnior, em reconhecimento por seus serviços prestados como geólogo na Defesa Civil de Paraty. Formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atuando na Defesa Civil há apenas 9 anos, Everaldo vem prestando um excelente papel na prevenção de desastres por meio de estudos do solo em diversas regiões do nosso município. O nosso mandato parabeniza esse profissional por sua dedicação e perícia. Pelos motivos expostos, a Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder a Everaldo Nunes Júnior a presente moção de aplausos. Moção de aplausos do vereador Lucas Cordeiro ao senhor Everaldo Nunes Júnior está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovada por unanimidade. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, seja constada nos anais desta Casa Legislativa moção de pesar à família de Anísio José Pereira em razão de seu falecimento ocorrido na data de 18 de maio do corrente ano. Seja dado conhecimento da presente moção à família do ilustríssimo Anísio José Pereira. Sala de sessões, 23 de maio de 2022, moção do vereador Lucas Cordeiro. Moção de pesar ao senhor Anísio José Pereira, a família. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueio a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Retorno à tribuna, senhor presidente, para falar a respeito das indicações. Eu não canso de pedir ali, porque o risco é iminente, questão do ponto de ônibus ali do Curisco, agora ônibus de turismo, que estão parando todo instante ali, pegando passageiro, deixando passageiro, enfim, tal causa aquilo ali, enfim. Eu acho que, de repente, se mudasse o abrigo de passageiro, fizesse tipo da Barra Grande, fosse por dentro da comunidade, ficaria menos perigoso. Acabou tendo uma indicação parecida da vereadora Flora, que já era uma indicação também antiga, que a gente pediu posto de saúde para a escola do Penha, e a senhora Vossa Excelência pediu para o bairro, né? Então, assim, enfim, que aconteça lá, a gente precisa, a comunidade é grande, precisa mesmo, e, enfim, são coisas que acontecem. A árvore lá do velório municipal, muito perigosa, vereadores, é uma árvore muito alta. E o que ocorre? O portão de entrada do necrotério municipal, ele não dá passagem para um caminhão. E aquela árvore precisa ser podada, porque ela é muito grande. Acabaram de podar uma também ali no Morro do Forte, foi pedido meu, do vereador Paulo Sérgio, de diversos vereadores. E o risco é iminente daquela árvore ali. Então, assim, é uma situação que, na minha opinião, precisa desmanchar o portão, entrar, cortar e depois refazer o portão. Porque o que não pode é deixar cair no prédio daquele ali, e perigoso. A gente estava lá no velório do senhor Anísio, que o Lucas, né, inclusive quero prestar aqui homenagem à família também, e a gente viu o risco que estava ventando muito, vereador, senhor presidente, e a dificuldade ali, o perigo estava ali iminente. Com relação também à Rua Antúrio, no bairro Pantanal, uma criança quase foi picada por uma cobra, os moradores se uniram, fizeram lá a capina, a roçada, e desde então tem uma dificuldade muito grande de retirar o material que está lá.
Então, a gente está pedindo que faça a retirada do material. Também queria comentar a respeito do Bourbon Festival. Mais uma vez, um evento de grande porte, muita gente. É um evento que precisa de algumas adequações, a gente entende dessa forma, porque a cidade acaba não comportando o grande número de pessoas que vieram, né, que estiveram aqui. E a gente viu diversos problemas. Agora, acabei de enviar uma foto para o secretário de obras, falando a respeito do esgoto que está vazando atrás da igreja matriz. Muita água, muita sujeira ali. Então, pedindo para que o caminhão do DAI possa dar um pulo ali, dar uma olhada que possa ser feito. Fiquei atento também à indicação da vereadora Flora a respeito da Ilha do Araújo. Eu recebi um ofício falando a respeito dos furtos das embarcações. São pequenas embarcações, eles dependem das pequenas embarcações para estar acessando o continente. Isso vem ocorrendo já há um bom tempo, né? A gente espera que as polícias possam, aí, civil e militar, dar uma resposta quanto antes para a comunidade. Mais são as minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Flora. Como a Suelen chegou, a gente vai dar uma moção de aplauso assim que eu falar, pode ser? Ótimo, obrigada. Vamos lá. Esse pedido aqui de uma estrutura de madeira, tipo uma passarela, no mangue do Jabaquara, no mangue da Terra Nova, na verdade, é um projeto que a gente, quando fazia parte de uma ONG que chamava Araçari de Paraty, junto com o Ney Pinto França, um pessoal muito ligado ao meio ambiente, nós havíamos pensado em algumas atividades turísticas e que envolvessem a ecologia. O Mangue da Terra Nova, antigamente, era várias vezes cortado, né? Ele era muitas vezes mexido. Agora ele está lá bonito, ele é uma área de preservação, e a gente acredita que seja uma área de expansão de passeio turístico no entorno da cidade. Avistamento de pássaros, avistamento da flora, né, da fauna, do manguezal, que é um ecossistema tão importante. E nós vimos outros modelos muito interessantes de passarela e pequenas baias de observação, e é muito interessante para a escola, para visitantes. Então, a gente acredita que esse é um projeto que poderia ser abraçado pela Prefeitura e pela Secretaria de Turismo e Ambiente. Nós recebemos um abaixo-assinado do pessoal da Ilha do Araújo, por isso fizemos essa indicação a respeito do furto das pequenas embarcações que são usadas para trabalho e transporte, né, Rodrigo? Não é só para trabalho. E os apetrechos de pesca e tal. Então, assim, lá precisa ter um olhar melhor, porque já é recorrente, segundo o abaixo-assinado. A gente recebeu também um pedido, através de uma reunião da Associação de Moradores do Canto Azul e do Canto Verde, um espaço propício para a construção de um parquinho. Então, como a gente sempre defende que o parquinho é um ambiente de socialização, ligado à primeira infância, e também todas as brincadeiras que envolvem crianças pequenas e grandes, intergeracionalidade, a gente está aqui fazendo essa indicação. E o Everaldo, o geólogo, né, era a minha próxima moção de aplauso, porque ele esteve no meu gabinete e, através da minha conversa com ele, nós percebemos que uma das coisas que Paraty não tem e que fez falta foi o abairramento, quer dizer, a delimitação de alguns bairros. O Mamanguá, por exemplo, né, tem o Baixio, tem o Curupira, tem o Cruzeiro. Ali, Rio dos Meros, onde começa, onde acaba, o Córrego dos Micos, as Pedras Azuis, a localização de bairros novos, que nem Jardim Riviera, a gente não sabe direito onde é. E, quando você vai procurar, o Google Maps ajuda mais a gente do que, na verdade, uma coisa mais institucional. Então, a gente apostou aqui nesse abairramento, tá? E o pedido de concretagem vem de um ex-aluno meu,
que diz que o concreto chega até o sítio do Marinho e depois tem um pedacinho que não tem, e depois o concreto volta a acontecer. Deve ter um trecho pequeno, lá na colônia a gente tem uma foto do local, e é isso. Como eu não quero voltar no expediente final dessa vez, estou com criança doentinha em casa, quero chegar, minha neta não está bem, eu queria também falar do Bourbon. O Bourbon é um evento realmente de grande porte, ele se firmou dentro do nosso calendário. A gente precisa começar a prestar atenção no overturismo, né, que espero que não tenha realmente dessa vez acontecido, mas estamos na iminência de acontecer, e, principalmente, a questão de organização, de estacionamento, de horário. Muita gente no centro histórico reclamou do barulho, até muito mais além do que era o combinado. E parabenizar, finalmente, uma ação boa da Colitur, de botar o ônibus às 2h15 da manhã. Nem precisamos fazer a indicação, que, aliás, a gente ia fazer a pedido dos moradores do Curiscão. E achei que todo mundo da zona rural merece ter um ônibus mais tarde, quando é fim de semana de evento. Não pode ser só para turista, tem que ser para o paratiense. Então, é isso. Essas são as minhas palavras. E, bom, eu acho que eu não vou voltar. Mas está difícil não falar do homeschooling, tá, gente? O homeschooling, que é a educação dentro de casa, ele desvaloriza o professor, ele cerceia as crianças do convívio social, do mundo escolar. É nas diferenças e no embate com os outros que a gente cresce, que a gente se molda. Então, você criar a criança numa redoma dentro de casa não é saudável. Você está evitando um convívio que é altamente saudável, mesmo que seja com as diferenças, mesmo que seja com um professor que ele não gosta tanto, nem do coleguinha, mas faz parte da vida. O mundo escolar ele tem que ser bom, ele não pode ser combatido. O homeschooling é uma forma que o governo atual achou de cortar o que a gente chama de escola de partido, que nunca aconteceu, não existe isso de escola, né? Ter um partido ou outro. Você não está colaborando em nada no papel de valorização do professor. Eu posso ser doutor em História ou mestranda, mas eu não me sinto apta para dar aula de matemática para alguém da minha casa, né? Então, acredito que as famílias também vão ter esse problema. Acredito certamente que esse é um processo que não vai prosperar. Nós somos absolutamente contra o homeschooling. Essas minhas palavras. Vou franquear a palavra à professora Flora mais uma vez, para que ela faça a entrega da moção. Então, dessa vez é para a Suelen, uma pessoa muito especial, também professora da rede, e que, assim, largou a casa dela uns dias, né, Suelen? Ela vai contar aqui. Os filhos foram visitar ela na pequenina, porque ela não saía de lá, preocupada com a questão dos desabrigados, de como eles estavam emocionalmente, e ela soube dar grande apoio na conversa, no apoio das ações. Então, eu queria que ela falasse um pouco. Parabéns, Suelen. Boa tarde. Aquele momento foi um momento assim muito delicado, né, para a cidade. E quando eu cheguei na pequenina, que eu vi aquelas famílias chegando, bebês molhados, as crianças chorando e as famílias totalmente desestruturadas, né, naquele momento, eu me senti na obrigação de estar ali e acolher, né, e cuidar e abraçar e dar colo, que foi o que nós fizemos lá. E, assim, as famílias são agradecidas até hoje. Hoje mesmo, pela manhã, uma família estava me mandando mensagem, agradecendo, né, e falando que já estão numa casa, que já estão acomodados. E eu não saí de lá enquanto as famílias não foram
para as pousadas, né? E aí foi a hora que eu fui embora para casa. E nesse momento, antes disso, meus filhos foram lá, porque eles falaram: mãe, a gente estava com muita saudade. E foram lá me ver. Meu pai também chegou lá de surpresa. Vim aqui ver como é que você está se alimentando, está tudo bem? E foi isso. Mas eu falei para eles: segura um pouquinho em casa, que agora é hora de cuidar das pessoas que estão precisando muito, né? E foi isso. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Alan Ribeiro, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a ordem do dia. Não tendo matéria em pauta, passaremos para as palavras do expediente final. Não tendo vereadores inscritos, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde.